para poupar o tempo e aproveitar melhor o tempo, passar direto para a questão da vitamina D, se você me permitir. Sim, sim. Então, a vitamina D, na realidade, não é vitamina, né? Eu vou fazer um breve histórico Perfeito. do que foi a descoberta da assim chamada vitamina D. Infelizmente, mesmo os médicos dão entrevistas em meios de comunicação chamando de vitamina e micronutriente, quando na realidade ela tem a estrutura e a potência de um hormônio e tem dezenas de funções no nosso organismo, o que não é usual, não ocorre em nenhum outro hormônio. Na realidade, os pesquisadores da vitamina D, a nível internacional, a consideram como uma substância à parte, não seria nem vitamina e seria muito mais do que um hormônio, dada a variedade de funções que ela desempenha, e não só em uma ou em outra célula, mas em todas as células, tecidos e órgãos do nosso organismo, né? A vitamina D foi descoberta no início do século passado. Não se sabia exatamente o que era que se encontrou no óleo de fígado de bacalhau, mas o que acontecia no início do século passado é que havia uma endemia de raquitismo na Europa, nos Estados Unidos, né, em que crianças não conseguiam absorver a quantidade de cálcio necessário para o desenvolvimento apropriado dos ossos e tinham deformidades ósseas, fraturavam os ossos com muita frequência e acabavam se transformando em adultos de aparência mirrada e de baixa estatura. Se descobriu então que no norte da Noruega não havia raquitismo, né? Bem, uma região cortada pelo Círculo Polar Ártico. E a diferença que os epidemiologistas encontraram em relação ao restante da Europa era a fonte de subsistência alimentar. Então, os noruegueses do norte, eles consumiam basicamente bacalhau, peixe de água fria. Foi então que se extraiu o óleo de fígado de bacalhau para fazer uma contraprova, se administrou para o resto das crianças da Europa e se conseguiu erradicar o raquitismo. Em paralelo, outros pesquisadores demonstraram que essa mesma substância de natureza então desconhecida que estava no óleo de fígado de bacalhau era administrada era produzida também quando você expunha a sua pele diretamente ao sol forte, né? Aquele sol que fica a pino ou próximo de ficar a pino. Então, essa substância foi chamada inapropriadamente de vitamina D simplesmente por uma sequência alfabética. Já se conhecia a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B também eram conhecidas, e a vitamina C era conhecida, se deu o nome de vitamina D, mas desde o início ela já fugia completamente à definição de vitamina, porque vitamina, por definição, nosso organismo não consegue produzir, e nosso organismo produz grande quantidade de vitamina D numa rapidez fora do comum, em poucos minutos de exposição solar, na dependência de fatores como cor da pele, você estando deitado, a situação ideal de milhares de unidades de vitamina D sendo produzidas seria uma pessoa jovem de pele clara, deitada, com quase coberto, sob o sol forte, em 5 a 10 minutos, ela produz uma quantidade de vitamina D suficiente para, se fizesse isso todos os dias, alcançar os níveis normais de vitamina D em cerca de 2 a 3 meses. E isso só é obtido através da alimentação se você tivesse a possibilidade de consumir 240 gemas de ovo, ou então 120 copos de leite, ou então 13 postas de salmão. Como isso é impossível, se vê que a vitamina D não tem nada a ver com vitamina, porque a quantidade que tem nos alimentos é irrisória e você só tem como fonte natural a exposição solar. Foi então que se entendeu por que havia raquitismo na Europa, né, de uma forma endêmica.
porque nós vivíamos a segunda revolução industrial e os pais e mães trabalhavam nas fábricas em ambientes confinados e deixavam seus filhos trancados em casa, sem exposição solar. Então, como a única fonte natural de vitamina D é a exposição solar, havia a endemia de raquitismo na Europa. Então, Doutor Cícero, um minutinho só. Quando o senhor fala vitamina D, também existe uma grande exposição do nome vitamina D3. Existe essa diferenciação de D3, D2, vitamina D? Sim. A vitamina D3 é a vitamina D dos animais. A vitamina D2 é a vitamina D produzida por alguns vegetais, tal como o cogumelo do sol, por exemplo. Elas têm similaridades e diferenças, né? A vitamina D2 não tem todo o espectro de funções que proporciona a vitamina D3, que é a vitamina dos animais, né? Chegou a década de 30, né? Bom, duas coisas são importantes que sejam salientadas nessa época em que foi descoberta a assim chamada vitamina D, né? Nós estávamos em 1919, estava terminando a Primeira Guerra Mundial e nós estávamos no pico de ocorrência da gripe espanhola, que começou em 1918 e só terminou em 1919. Então, na realidade, foi a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas numa população mundial de 1,6 bilhões de pessoas nesses 2 anos que foram de 1918 e 1920. E hoje nós vamos tentar demonstrar para você que nós estamos repetindo o que aconteceu no século passado, né? Porque, bom, seguindo a sequência histórica, na década de 30, um químico alemão demonstrou que a vitamina D, na realidade, era um hormônio esteroide e que devido à estrutura química da molécula da vitamina D, e que pertence ao mesmo grupo, portanto, de hormônios ao qual pertencem os hormônios sexuais femininos e masculino, e o cortisol. Ela passou a ser o quinto elemento desse grupo. Infelizmente, ela continua a ser chamada de vitamina D e isso causa grande confusão, porque as pessoas acham que se tiverem uma dieta balanceada, elas vão ter todas as vitaminas, inclusive a vitamina D, né? Elas vão ter as outras vitaminas, mas não a vitamina D, que só seria produzida de forma natural por exposição solar, ou então sendo suplementada. Depois da década de 30, bem mais para... bom, houve uma febre de interesse internacional sobre vitamina D, depois que se descobriu que ela conseguia evitar o raquitismo, né? E surgiram fotos de pessoas que haviam sido tratadas com óleo de fígado de bacalhau na infância, ao lado de pessoas que não haviam sido tratadas com óleo de fígado de bacalhau, e a diferença de estatura era impressionante, e a aparência de como as pessoas que haviam recebido óleo de fígado de bacalhau eram adultos saudáveis era algo impressionante. Então, as fábricas, a indústria alimentícia passou a colocar a vitamina D em todos os seus produtos como uma forma de atração ao consumo. E acabou se exagerando na dose de vitamina D. Foi por volta da década de 50, quando se descobriu então que doses muito altas de vitamina D teriam toxicidade importante. E aí passou a haver uma diminuição da quantidade de vitamina D que era prescrita para os médicos, e isso foi diminuindo gradativamente até chegar ao mínimo dos mínimos, que foi em 2010. Depois, a partir da década de 80, duas coisas importantes surgiram na história da vitamina D. Uma que foi o surgimento das chamadas técnicas de biologia molecular, desculpe, que conseguiram demonstrar que não só as células intestinais tinham receptores, ou seja, lugares onde se liga a vitamina D, receptores da vitamina D, para facilitar a absorção de cálcio, mas todas as células do nosso organismo tinham esses receptores e, portanto, a vitamina D tem funções biológicas em todas as células do nosso organismo, o que